De imediato, eu passo a palavra ao Dr. Sérgio Roberto Lopes, à doutora Cassandra Maroni Nunes e ao Dr. Richard Torciano. Bom dia, senadora Ana Amélia. Bom dia aos companheiros na mesa, aos senadores. Senador Paulo Rocha, Blairo Assir, Donizete do Tocantins, Mota, Benedito Lira e Caiado. A gente gostaria de agradecer o convite para que o MDA venha aqui colocar como está a questão da regularização fundiária na Amazônia Legal, né, e registrar que o ministro Patrus Ananias ele está numa agenda, numa missão do governo, né? Ele está numa agenda externa, e então eu estou representando o Terra Legal e o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Doutor Sérgio, só para informar os nossos colegas senadores, o ministro Patrus Ananias estará presente aqui nesta comissão, na próxima audiência que nós teremos aqui na comissão, dia 28 de maio. Então, eu gostaria de pedir que seja projetada uma apresentação rápida para a gente poder situar o desafio que é fazer a destinação e a regularização das terras federais na Amazônia, né? Então, você tem um cenário, os avanços e os desafios. Esse é um mosaico que mostra o uso das terras na Amazônia, as terras indígenas, unidades de conservação, e embaixo nós temos 55 milhões de hectares, que é o universo do Terra Legal a ser trabalhado, né? O cenário de 2009... Os senadores aqui, muitos são protagonistas, conhecem esse trabalho, né? A nossa Amazônia, nós estamos falando de 65% do nosso território, 25 milhões de habitantes do nosso país, e temos que ver que há um desconhecimento, não há um assenhoramento da malha fundiária, e em 2009 o país está no ápice do desmatamento. E é a época que também a regulação fundiária está parada, há uma lentidão, e o marco legal não é suficiente para avançar. Esse é um cenário posto em 2009, né, onde tinham as grandes ações do IBAMA, de fiscalização, comando, controle. Vem a criação. O nosso presidente Lula, ele quer uma atividade que vá além das ações de controle ambiental. Ele edita a medida provisória 458, que vira a Lei 11.952. Nessa época, foi colocado para o presidente Lula que 67 milhões de hectares não teriam destinação e regularização na Amazônia. Isso em torno de 300 mil ocupações, 400 núcleos urbanos, cidades, distritos e vilas que estão em cima dessas áreas, né? E cria um programa para que também faça essa regularização e acompanhe o que acontece nessa questão. Nesse período, foi vendido sempre na história da Amazônia, uma certa facilidade de fazer regularização fundiária, e não se partiu do histórico que já tinha, que o INCRA trabalhava, o GETART trabalhou, a Colônia trabalhou, e que tinha muito trabalho de destinação e regularização de terras na Amazônia. Se os senhores lembrarem, os índios estão nesse território, vivendo a sua cultura. Chega a Portugal e o Brasil passa a ter um proprietário de terra, o rei português. E tem terra o rei e os amigos do rei. Com a independência, não muda muito. A primeira lei de terras é de 1850. A grande moeda de troca da proclamação da República foram as terras. As terras passam a ser estaduais. Quando o governo militar, na década de 70, edita um decreto-lei que, ao longo das BRs, se os senhores perceberem, esse é o mosaico das terras federais. Está no eixo da BR-364, BR-163, Transamazônica, sempre está nos eixos das BRs, porque o decreto dizia que 100 quilômetros, as margens das BRs existentes, em construção e projetadas, seriam do governo federal. E há todo um processo de arrecadação que o INCRA capitaneou, onde mais de 1.648 glebas foram discriminadas, arrecadadas e registradas em cartório. Nós estamos falando em torno de 113 milhões de hectares, um estado da Bahia e Minas Gerais juntos, espalhados pelos 9 estados da Amazônia Legal. A Amazônia Legal inclui o nosso Mato Grosso e uma parte do Maranhão.
Próximo. Desse universo, né, muito trabalho havia sido feito, como eu disse, pelo INCRA, Getart, Colone, criando terra indígena, unidades de conservação, cidades, emitindo títulos particulares, né, áreas militares e todo tipo de domínio que possa existir. O Terra Legal faz o filtro e não é aquilo que foi colocado pelo presidente Lula em 2009. Hoje nós trabalhamos com um universo de em torno de 55 milhões de hectares e não 67 de área não destinada. É bom nós registrarmos que essa Lei 11.952 do Programa Terra Legal, o presidente Lula encara duas coisas de maneira muito inovadoras. A primeira, a possibilidade de regularizar posses até 15 módulos fiscais. O módulo fiscal na Amazônia varia de 10 hectares até 100 hectares. Então, nós estamos falando de propriedades até 1.500 hectares. E também os beneficiários dessa regulação fundiária. Qualquer brasileiro ou brasileira que não trabalhe no INCRA, no MDA, no Ministério do Planejamento ou no Instituto de Terras pode ser beneficiário da regulação fundiária na Amazônia. Um senador pode, um juiz pode, um médico pode, cumprindo os critérios que a lei determina. E a lei determinou também, a Lei 11.952, que acho que muitos dos senhores trabalharam nela, que, primeiramente, o Terra Legal ele tem que fazer o perímetro da gleba. Eu tenho que buscar no cartório e nas unidades avançadas do INCRA o processo de arrecadação e refazer o perímetro dessa gleba. Nós temos glebas de... Aí, o Mato Grosso é o campeão do número de glebas no país, mas nós temos glebas de 700 hectares e temos gleba de mais de 1 milhão de hectares. Tem gleba que tem 17 cidades dentro, em Rondônia. Então, nós temos que fazer o perímetro dessa gleba. A lei assim o determinou, o perímetro originário. Feito o perímetro originário, nós temos que encontrar tudo que já foi destinado. Então, eu tenho que encontrar a unidade de conservação, a terra indígena, a área militar, o título emitido pelo INCRA, emitido pelo Getart no Pará, pela Colônia no Maranhão, e retirar tudo isso e encontrar as áreas que estão sem destinação e regularização. Então, é um trabalho de assenhoramento e conhecimento do território. E, a partir disso, então, é que vai a titulação. Próximo. Quando nós medimos o perímetro da gleba, identificamos tudo que já foi destinado, o que eu encontro que ainda não tem destinação, eu não posso fazer nada. A lei exigiu que a gente faça uma consulta aos órgãos. Então, terra, nós temos que lembrar que é água, estamos vivendo a crise hídrica, terra é floresta, é minério, é poder. Então, essa foto, essa lâmina, ela representa o grau de interesse que existe em torno de uma terra e que a lei determinou que o MDA, que hoje tem a delegação dessas terras federais na Amazônia, pela Lei 11.952, pelo período de 5 anos, renováveis por mais 5, após identificar aqueles 55 milhões de hectares, eu tenho que fazer uma consulta. A lei disse que a consulta era por ofício, 30 dias. Então, eu encaminho um ofício para a secretária Cassandra, por exemplo, no SPU, e ela tem 30 dias para responder se naquela área tem uma área inalienável ou não. Eu encaminho um ofício para a FUNAI e ela tem 30 dias para dizer se naquela área tem interesse indígena ou não. ICMBio, Serviço Florestal Brasileiro, INCRA e o próprio Estado. Isso não funcionava. Foi criada uma câmara entre o MDA e o Ministério do Meio Ambiente, para que esses interesses sejam colocados numa mesa e definido a finalidade e o uso dessa terra. Então, antes de dar um título, seja de 1 hectare ou 1.500 hectares, essa área tem que estar liberada. Então, esses são os órgãos, os interesses que são colocados, passa para essa Câmara. Essa Câmara é um trabalho muito bacana, onde o INCRA e a SPU estão conosco. Ela já analisou 29 milhões de hectares dos 55 senadores. 24,9 foram liberados. Desses, 9,5 milhões de hectares foram para órgãos e estados. Então, tem estado, como o estado do Mato Grosso, que 3 glebas, por lei, foram passadas: Maicá, Jarinã e Cristalino Divisa, mais de 1.700.000 hectares.
Tem áreas que foram passadas 5 milhões e meio de hectares para o meio ambiente. E quase 15 milhões de hectares estão por terra legal, título a título. Tá? Então, essa Câmara passa por aí. Depois de conhecer o território, fazer o GEL, é feito essa consulta e liberado. Essa Câmara ainda tem um desafio de analisar e resolver ainda mais 31 milhões de hectares. Pode seguir? Então, é uma engrenagem. A engrenagem maior é conhecer o georreferenciamento e depois chegar o título rural na mão do cidadão, o título urbano na mão do prefeito, né, e o documento aos órgãos e estados. Pode ir? Pode ir. Qual que tem sido a nossa estratégia, né, junto ao Terra Legal? Simplificar e modernizar. Né? Fazer regularização fundiária não é fácil. Vocês viram o nível de interesses e de disputa de espaço e conhecer 55 milhões de hectares, uma Minas Gerais, em toda a Amazônia Legal. Então, a gente tem uma nova abordagem. Primeiramente, muito respeito com quem vive e trabalha na Amazônia. Essa medida provisória, se os senhores lembram, ela foi taxada na época do presidente Lula, que era a medida provisória da grilagem. E ela não é da grilagem. Ela é a medida provisória da legalização, da definição do uso e a finalidade das terras na Amazônia. Então, a gente tem que simplificar e modernizar. Né? E a gente tem um processo de descentralizar e empoderar os estados. Tudo era Brasília. Hoje, a maior parte do trabalho é feito nos próprios estados. Né? O ministro Miguel Rossetto, enquanto no MDA, e o ministro Adams conseguiram um parecer jurídico vinculante. Hoje, áreas até 4 módulos fiscais não precisam mais vir a Brasília, passar pela Advocacia Geral da União. Hoje, isso pode ser resolvido lá no Estado. E a gente já tem a emissão dos títulos lá nos estados. Então, a gente tem um processo de descentralização e empoderamento das coordenações estaduais. Contratos de georreferenciamentos de até 140 mil quilômetros. Né? O último pregão nosso, de 2013, foram 140 mil quilômetros que está em andamento. Temos um novo pregão para ser agora dada a ordem de serviço de mais de 120 mil quilômetros. Né? É um programa que tem tido o carinho e atenção do presidente Lula, da presidenta Dilma, nunca faltaram recursos para trabalhar. E hoje, um dos grandes aprendizados do Terra Legal é o georreferenciamento. O país tinha 2 normas de georreferenciamento. Numa parceria estreita com o INCRA, nós construímos apenas uma norma, simplificamos a norma e criamos um sistema, o CIGEF-GEL. Senadores, aqui me permito fazer um parêntese. Qualquer brasileiro ou brasileira detentor de uma área acima de 250 hectares, e a lei vai diminuindo, veio das áreas maiores para as menores, tem que fazer o GEL da sua área. Fazer o GEL nada mais é do que dizer que essa área está aqui, não está no Oceano Pacífico, não está na China, ela está nesse local e não se sobrepõe a nenhuma outra propriedade. Né? Ela não garante domínio, ela é um reconhecimento da localização da área. Isso, um cidadão brasileiro, ele contratava uma empresa e recebia papel e shapes, ia ao INCRA e entrava numa fila de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Hoje, o técnico que o cidadão contrata, ele pega um token e entra na rede mundial de computadores e lança a sua propriedade. O senhor não recebe mais papel e shape. Ele lança, e se não houver nenhum problema, a norma técnica foi seguida e não der sobreposição a nenhuma outra propriedade, a certificação é automática. Né? O Terra Legal desenvolveu esse sistema, especificou, contratou, hoje está alojado no INCRA, fazendo a certificação dos imóveis no país todo. Né? E nós fizemos para fazer o gerenciamento do nosso contrato. Hoje eu tenho mais de 30 empresas trabalhando nos 9 estados da Amazônia Legal, fazendo georreferenciamento. Né? Hoje eu só pago quando está no sistema e por quilômetro corrido. No passado era por parcela, era por município. Hoje nós trabalhamos, senadores, por quilômetros corrido. Então, acho que o Terra Legal tem deu uma grande contribuição no aspecto de desenvolver competência, desenvolver metodologia, desenvolver sistema para a questão do georreferenciamento e da certificação do país. Né? Nossos dados, a gente tem trabalhado com transparência e publicação, temos tentado padronizar, mas guardar as diferenças. Senhores, o Mato Grosso não tem nada a ver com Rondônia, tão vizinho, mas a forma de colonização, a ocupação de Rondônia é muito diferente do Mato Grosso. Não dá para querer trabalhar no Mato Grosso da mesma forma que trabalha em Rondônia. O Acre não tem nada a ver com o Amapá.
O Pará nada com o Tocantins, são totalmente diferentes os processos de colonização, as formas de fazer lá. Então, nós temos tentado padronizar, mas também entender as diferenças e tratá-las dessa forma. Tá? Temos feito, respondendo já uma das perguntas do senador, um alinhamento da regularização fundiária com a regularização ambiental. Então, nós temos trabalhado no sistema de mutirão junto com o meio ambiente para que o cidadão saia com o título e com o CAR. Né? E com o CAR. É uma experiência bem sucedida e que está sendo multiplicada. E uma outra grande foi a construção da Câmara Técnica. Eu só chamaria a atenção, a primeira foto em cima, hoje todos os documentos daquela Câmara Técnica são assinados pelo ministro do MDA, a ministra do Meio Ambiente. Então, aqueles 24,9 milhões de hectares liberados, a secretária Cassandra teve a oportunidade de assinar todos eles. Bateu o martelo ali junto com ministros, junto com a presidente da FUNAI, era a Guta, depois foi o Flávio. Então, são um trabalho, aquela foto mostra o trabalho da Câmara, não tem como questionar esse trabalho. No meio, são esse sistema de georreferenciamento que nós fizemos, já recebeu prêmios nacionais e foi apresentado em fórum internacional como uma das grandes experiências de gestão pública. Né? E embaixo é uma imagem do GEO. Próximo. Senhores, aqui está a questão de título. Foi vendido ao presidente Lula que se faria 20 mil títulos no primeiro ano. Nós demoramos 5 anos para chegar a 18.982 títulos. Quando o programa foi criado, foi como assim, a Amazônia é vazia. A Amazônia é só chegar lá e ir medindo e entregando documento. Não é assim, tem todo um histórico, tem todo um levantamento para ser feito, toda uma situação a dar. Então, em 2009, no ano de criação do programa, foram feitos 244 títulos. 2010, 274 títulos. 2011, 636. 2012, 2.390. 2013, 4.642. E o ano passado, 10.379 títulos. Certo? Urbano e rural só? Urbano, rural e destinação a órgãos. Muito bem. Tá? O que nós temos hoje? Um aprendizado. Lei, decreto, norma, sistema, equipe. Houve concurso o ano passado, temporário, contratamos pessoas e hoje se sabe trabalhar, tanto na análise dos documentos antigos, que hoje a gente encontra na Amazônia e tem que saber se eles são válidos ou não válidos. Sabemos trabalhar os documentos novos, que a gente chama de Portaria 23, titulação urbana, trabalhamos muito bem. O Terra Legal saiu que teria 400 títulos urbanos para fazer, nós já fizemos mais de 300. Já entregamos títulos para o prefeito de Porto Velho, temos título lá para o prefeito de Colíder para ser entregue, entregamos em todos os estados, nós entregamos títulos, menos Roraima. Né? Há uma tese, senhores, de que o Estado é mais eficiente que o governo federal. Isso não se concretizou, nós vamos ver mais à frente. Os estados que receberam as terras federais não conseguiram sair do lugar. Né? Próximo. Aqui vem em área. Aqueles um pouco mais de 18, quase 20 mil títulos. O que eles representam em áreas? 11 milhões de hectares. Falar 11 milhões de hectares não é nada, senador Benedito Lira. Significa o tamanho do Rio Grande do Norte e da Paraíba juntos. 11 milhões de hectares foram conhecidos, discutidos naquela Câmara e dado uma destinação. E vocês vão dizer, mas vocês só inventaram a roda em 2014? Não. É porque vem todo um aprendizado e um processo desde 2009. A gleba cristalina divisa em Maicá, do estado do senador Baleiro Maggi, que dá um pouco mais de, juntamente com Jarinã, 1.700.000 hectares, elas estão contadas aqui em 2014, que foi esse ano que se encerrou o processo. Fomos a Marcelândia, e fazer o ato de entrega dessas áreas, após todo um processo de construção. Certo? Então, são 11 milhões de hectares que foram destinados e regularizados. Em termos de GEL, nós estamos com 114 mil parcelas georreferenciadas. Tá? Aí vocês têm uma evolução de GEL ano a ano. Próximo. Aí está o total de hectares. Nós calculamos, senhores, que daqueles 55 milhões de hectares, em torno de 20 milhões de hectares vão ser para cidadãos e municípios. Mais de 30 milhões serão outras finalidades, certo? Então, hoje, nós temos mais ou menos a metade das áreas que vão ser destinadas pelo Terra Legal medidas. Próximo. Aqui são os convênios com os estados. Me permitam, não me levem a mal, mas deixa eu fazer um comentário estado a estado. A exceção do Pará,
todos os outros estados receberam recursos federais para trabalhar em suas terras, né? E o que nós encontramos? O convênio do Acre, depois de muita ajuda, começou a destravar. O Acre conseguiu emitir os primeiros títulos o ano passado, mas o convênio é de 2010. O grande desafio hoje do ministro Patrus Ananias, da presidenta do INCRA e nosso, vai ser criar um sistema nacional de titulação, que um título emitido no Acre seja visto lá no Pará, que um título emitido no Pará seja visto no Ceará, que um título emitido lá em Santa Catarina seja visto, né? Um sistema nacional. Então, o Acre começou a titular, mas eu ainda não consigo ver, eu tenho que receber relatório, eu tenho que procurar em diário oficial os títulos emitidos, né? Eles, então, emitiram os primeiros 300 títulos, depois de quase 5 anos. O Amazonas, também o convênio destravou. O estado do Amazonas tem avançado, está chegando a 3.000 títulos. O Maranhão não conseguiu executar o convênio, ficou tempos parado lá. Depois de quase 3 anos parados, nós pegamos de volta. O estado do Amazonas não conseguiu nem aderir ao nosso pregão de gel, não conseguiu avançar. O Mato Grosso teve um convênio, está em prestação de contas, mas até hoje nós não conseguimos ver os títulos emitidos pelo Mato Grosso. Então, está com problema na prestação de conta e para fazendo ali. Roraima e Amapá tem uma situação diferente. A lei passou essas terras para os estados. O Roraima tem a lei e tem o decreto, mas até hoje não conseguiu implementar o decreto. Então, em Roraima, nós não temos nenhum título emitido, que é urbano ou rural. Alguns rurais que o Iteraima emitiu, o Ministério Público Federal cancelou. Então, Roraima tem toda uma situação. Hoje, o ministro Patrus Ananias deu uma ordem, se encontrou com a governadora Sueli e foi tirada uma estratégia aonde a discussão do decreto de Roraima vão vir para dentro daquela Câmara que a gente mostrou naquelas fotos para os senhores. A regularização urbana vai seguir a Lei 11.952, vai ser feita pelo governo federal. As glebas que nós conseguimos liberar, o Iteraima vai titular, e as que não tiverem mais complexas, serão tituladas pela Lei 11.952, numa parceria governo federal, Roraima. Tocantins também não conseguiu, senador Donizete, executar o convênio. Era o Intertins, criou uma secretaria, voltou por Intertins, e o dinheiro ficou lá parado, e a gente, sofrendo uma auditoria do TCU, foi obrigado a retomar. Então, o Tocantins não conseguiu executar o convênio e não tivemos nenhum avanço. Tá? Amapá. O Amapá tem uma lei que transfere as leis, mas até hoje não conseguiu fazer o decreto. No Amapá, só uma gleba foi trabalhada pelo Terra Legal, chamada Matapi, num acordo com o ex-governador, e lá nós estamos com em torno de 800 títulos emitidos pela Lei 11.952, mas o Estado até hoje não emitiu nenhum título. E o convênio do Amapá começou a rodar no final do ano passado. Depois de muito trabalho, eles aderiram ao nosso pregão de gel e estão fazendo o perímetro das glebas do Amapá. Rondônia é o nosso melhor parceiro, é o estado que a gente tem trabalhado mais. O convênio foi executado, sobrou recurso, sobrou juro, fizemos um aditivo e vai fazer mais. Então, o estado que a gente trabalhou melhor foi Rondônia. Rondônia não tem terra federal. Não tem terra estadual. O Estado trabalha conosco nas terras federais, é uma parceria. Tá? Então, nós temos, nesse quadro, os senhores percebem, o governo federal, com o programa Terra Legal, ele teve um aprendizado, vem crescendo. Se vocês olharem aquela evolução da emissão de títulos e áreas, e os estados têm tido dificuldade nesse processo. Um grande desafio que o ministro Patrus Ananias colocou é que nós façamos uma parametrização entre os estados da Amazônia Legal. Quais são os critérios da lei do Mato Grosso? Quais são os critérios da lei do Pará? Quais são os critérios da lei do Tocantins? O preço. O senador tocou na questão de preço. O Ministério Público e o TCU sempre questionam que nós cobramos muito barato o valor da terra que o Terra Legal titula. Essa é uma questão, praticamente todo mês eu tenho reunião com a 5ª Câmara do Ministério Público Federal, prestando conta do programa na Amazônia toda. E sofremos agora uma auditoria do TCU, onde eles questionam uma série de coisas que nós tínhamos feito e estão colocando mais estações, conexões e escalas no processo de titulação e detenção de terra. Está terminando, né, senadora? Vou. Tá? Então, a gente tem que parametrizar
a questão de preço e de lei com os estados. Nós não temos poder de determinar o que o Estado faz, mas podemos dialogar, conversar, Mas trocar essa ideia. ação do TCU paralisou a titularização, não? Não paralisou. Não paralisou. Mas eu vou ter que rever quase 4 mil processos daqueles títulos que nós demos, né? Por questão de cruzamento de sistemas e dados. Tá? Próximo, terminando. Então, gente, últimas lâminas, pode ir? 113 milhões de hectares, já medimos 51, faltam 62 milhões de hectares de perímetro, só de perímetro de gleba. Parcela, 17 milhões a 20 milhões que nós vamos ter que medir, medimos 10 milhões, faltam 10. Próximo. Hoje, nós temos um estudo, vamos ter que cruzar novamente com o IBGE, com o PRODES, 160 mil títulos para fazer. Fizemos 18, faltam 142. Esse é o nosso calcanhar de Aquiles. Urbano, era 400, o ano passado fizemos um estudo, nós temos em torno de 670 vilas, distritos, cidade em área federal para ser titulada. Fizemos 300, faltam um pouco mais de 300. Próximo, último. Dos 55 milhões, destinamos 11, faltam 44. E último slide. O ministro Patrus Ananias pediu que cada secretário desse para ele 2 problemas. Eu dei 5. Primeiro, criar a Força Nacional de Regularização Fundiária. A maioria dos conflitos da Amazônia estão em cima de terra federal. E hoje nós demoramos anos para fazer os processos e não chegar a lugar nenhum, ainda chegar na justiça, mais anos de questões. Então, nós estamos numa discussão com a Advocacia Geral da União, com a Justiça Federal, como que a gente, a partir de que a terra realmente é pública, dá uma resposta mais rápida. Isso vai ser testado lá no Mato Grosso do Sul, na gleba Macaco, vai ser testado lá no Pará, na gleba Divino Pai Eterno, e vai ser testado lá em Rondônia, em 2 áreas. Né? Segundo, resolver o repasse de áreas para o Amapá e Roraima. Roraima já tirou uma estratégia para resolver. Definir, né? Isso aí já foi definido, temos bem claro hoje o que a gente tem que fazer de áreas inalienáveis, já está resolvido. Aprimoramento do marco legal vigente. Então, tem algumas coisas que realmente precisam ser aprimorado no marco legal em relação aos títulos rurais e aos títulos urbanos. Recebimento desses títulos. Eu não sou banco. O TCU, uma das coisas que nos pega, eu não sou banco. É passar todos os títulos emitidos para um agente financeiro que faça o recebimento e a cobrança desses títulos. Então, são 5 pontos do ministro, os outros são pontos que nós estamos trabalhando. Então, senhores, a titulação urbana, o senador Assir Gurgas perguntou, está indo muito bem e a gente acredita que até 2017 a titulação urbana é possível fazer toda ela. O TCU, né, fez uma auditoria, sofremos. Por um lado, vai ser bom, nós vamos aprimorar ainda mais os nossos mecanismos. Então, a auditoria do TCU para nós não foi ruim, né? Vai nos fazer cruzar com dados da Receita e outros dados. Só que vão ser mais conexões, mas a gente espera que seja feito por sistema o mais rápido possível, né? Por último, a lei, a 11.952 e seus normativos, estão dando conta, sim, do que foi colocado na Amazônia Legal. Hoje, o Terra Legal tem um aprendizado e muitos estados aprenderam a trabalhar, uns mais, outros menos. Mas hoje a gente está avançando na regularização das terras federais e temos estreitado a relação com os institutos de terra para a regularização das terras estaduais. Né? Eu espero ter respondido os senadores e fico à disposição para perguntas. Doutor Sérgio, eu agradeço muito a didática exposição de Vossa Excelência, muito clara, muito competente. As respostas, se alguns dos senadores tiverem algumas dúvidas adicionais, poderão fazê-lo ao longo da exposição.